atenção, né? Na verdade. Então, vamos lá. A aula de hoje ela é prima da aula de lesões de boca e língua, que a gente já deu há umas 2 semanas atrás. E, seguinte, vamos lá. Peraí, deixa eu só ver um negocinho aqui. Pronto, vamos lá. Ai, que coisa. Só um pouquinho, gente. Agora tava ok. Tá, Jossa. E ah, pronto. Dá pra ver todo mundo aí? Eu preciso. Sim, Deixa eu colocar só um. Deixa eu- Pronto. Então, vamos lá. Ah, então, não sei se vocês se recordam, mas. Olha, inventou de chover. Não sei se vocês se recordam, mas na aula de neoplasia de língua e de boca, a gente falou que havia uma inversão recente do, da etiologia, né, primária desses cânceres, principalmente de boca, língua e orofaringe, cavidade oral, propriamente dita, que se converteram da exposição inicial ao tabaco e ao alcoolismo e passou-se a ter um crescente com relação a essa explosão de casos advindos de HPV, tá bom? Então, o HPV ele passou a ser o responsável por 70 a 90% dos novos casos, substituindo aí o tabagismo como fator principal, principalmente para cânceres de orofaringe, então, tropismo maior ou pela orofaringe, tá certo? Eu tenho, nesse caso, da orofaringe, em relação aos cânceres de boca e língua, um diferencial. Os tumores primários nem sempre eles são aqueles tumores exuberantes, lesões gigantescas, que causam muito sintoma, sangramento, odinofagia, disfagia. Não, não necessariamente vai ser esse o reflexo da lesão primária. A lesão primária ela pode ser uma lesão muito diminuta, muito imperceptível,
mas que ela já é potencialmente metastática, tá certo? Então, a gente tem aí essa diferença em relação aos cânceres de boca e língua. A sobrevida, ela vai ser diretamente proporcional ao tempo em que eu vou identificar essa lesão, eu vou identificar essas metástases e eu vou iniciar tratamento. Então, é importante que o paciente, muito mais, a gente vai falar muito mais aqui, não de identificação de lesão, de tratamento, blá, 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 mas de profilaxia. Justamente por quê? Porque a maior parte dos casos, quando identificados, eles já são identificados num estágio mais avançado. Isso muda o tratamento? Tecnicamente não, mas isso garante redução de sobrevida. Na verdade, isso vai imprimir redução de sobrevida para o paciente. Então, quando eu falo em profilaxia, eu falo em evitar que o problema aconteça, não justamente para evitar ter que tratá-lo, tá? Então, nós temos aí um tsunami de casos de HPV, de lesões HPV mediadas, melhor dizendo, desde 1980 para cá. A gente tem um crescente ali de 16,3% de casos, que saltaram para 71,7% de casos. Então, hoje, o HPV mais prevalente identificado nas lesões é o HPV do tipo oncogênico 16. A gente tem uma série de outros tipos, né? 16, 18, 22, 55 e por aí vai. Mas o 16 é o que tem sido mais isolado nas lesões de orofaringe, tá certo? Então, quando você faz lá imunohistoquímica e vem o P16, a partícula 16, é sinal de que esse paciente ele tem uma lesão HPV mediada, tá? Então, qual é o novo perfil desse demográfico desse paciente? Vamos lá. Antigamente, eu tinha pacientes mais idosos, na mediana mais ou menos de 66 anos, porque eram pacientes já expostos cronicamente ao tabaco e ao alcoolismo. Já nesse novo perfil do HPV positivo, eu tenho, vamos dizer assim, pacientes cada vez mais jovens, entre aspas, né? Ali na mediana dos 54, então a idade caiu um pouquinho. Antigamente, eu tinha uma discreta predominância dos, do sexo masculino. No HPV, eu tenho uma predominância do sexo masculino com 8,5 indivíduos por 100 casos, tá? Eu tenho uma relação pesada ali de uso pesado de álcool, de tabaco e álcool. Aqui, na verdade, eu tenho uma infecção primária justamente por sexo oral. Então, esse vírus, ele é residente da garganta, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Deu Sim, uma doutor. Sim, travada. doutor. Perfeito. Então, esse vírus, ele não é residente da garganta. Então, todo mundo já entrou em contato em algum momento da vida com o HPV, em algum de seus sorotipos, tá? Eu não estou falando que sejam exclusivamente os oncogênicos. Então, uma verruga simples de pele é um HPV do tipo 6 ou 11. Então, que são os dos tipos verrucosos benignos, né? Então, em algum momento, houve infecção. Só que o que que acontece? Existem superinfecções. Então, se eu tenho uma única exposição e uma única infecção, o meu corpo ele leva até 2 anos para neutralizar aquela infecção primária. Ah, isso se houver essa única exposição. Como não há uma única exposição, existem superinfecções, ou seja, exposições repetidas, existe a perpetuação dessa infecção. Então, é o que acontece. A orofaringe, certo? Células ali
da mucosa, ele consegue burlar a resposta imune local, ou seja, ele acaba iniciando ali uma ativação dos oncogenes E6 e E7 nas células basais e ele predispõe uma transformação tecidual local. Essa transformação ela pode ser aquela transformação exuberante, visível, verrucosa, ou mesmo uma ulcerada, ou ele pode ser só uma pequena lesão nodular, que dali já predispõe às metástases, tá certo? Então, essa é a principal diferença com relação à lesão mediada diretamente pela exposição do tabaco. Eu não tenho aquela feridona típica, posso ter, mas não é o padrão, tá bom? Outro ponto, eu falei que a gente tem superinfecções, ou seja, reinfecções seguidas de reinfecções. E não necessariamente a gente vai manifestar sintoma ou vai manifestar lesão daquelas infecções tão logo a gente as tenha. Então, eu tenho um período de latência, que é o que quebra as nossas pernas aí, literalmente, nesse caso do HPV. Porque entre a exposição viral e o desenvolvimento real de lesão, eu posso ter uma latência de 10 a 30 anos. Então, inclusive, esse é um dos nossos principais entraves com relação, quando a gente fala até da própria profilaxia, tá certo? Então, a gente indica, a gente orienta, e essa é a principal tecla que a gente vai bater lá na frente, mas, independente disso, esse aqui é o nosso principal entrave, esse tempo de latência que o vírus tem para manifestar sintoma. Então, a apresentação clássica do HPV, ele é assimétrico, tá, gente? Ou seja, no sentido de que eu tenho uma lesão diminuta, inicial, se vocês conseguirem ver ali um tumor pequenininho ali na parede posterior da orofaringe, a úvula, o palato, aqui, palato, a úvula, e um tumorzinho muito pequenininho, muito diminuto, certo? E esse tumor, ele já tem potencial metastático. Então, o que a gente acaba vendo e identificando no paciente não é a lesão primária. Não dá tempo, às vezes, de identificar a lesão primária. Às vezes ela é assintomática, às vezes ela não cria tanto sintoma. E a gente só vai identificar uma coisa errada quando o paciente ele já está apresentando o quê? Metástase linfonodal cervical. Então, essa aqui é um PET scan mostrando ali as áreas as áreas coloridas aqui, de alta atividade metabólica, que já mostra o quê? Metástase linfonodal, tá bom, gente? E aí a gente tem o pescoço do paciente, mostrando mais clínica do que propriamente dito onde deveria estar a lesão. Então, na grande maioria dos casos, essas lesões de orofaringe, elas são o que a gente chama de tumor primário oculto, tá? Então, quando o paciente ele chega para a gente, dentro de um consultório, com esses abaulamentos no pescoço, essas tumefações no pescoço, e aí a gente examina e tem uma forte sugestão de que possa ser neoplasia, no exame básico, sumário, a gente não identificou nenhuma lesão no exame físico, a gente parte, então, para fazer pesquisa de primário oculto. O que que é isso? Então, a gente vai fazer tomografia com contraste, ressonância, se for o caso, e vai fazer o kit-sec, lembrando que tem sempre que fazer o kit-sec. Qual é o kit-sec? É endoscopia, laringoscopia e nasofibroscopia. Você vai ter que achar onde é que está essa lesão. Se ela é do nariz, da cavidade nasal, se ela é da orofaringe, se ela é da laringe, se ela é da amígdala, se ela é de algum lugar. Fui lá, revirei o homem, não achei onde é o primário oculto. Aliás, o primário ainda continua oculto, melhor dizendo, né? Primário ainda continua oculto. Tudo bem, não tem problema. Então, a gente parte para uma segunda abordagem, que é justamente tratar, se possível, essas lesões metastáticas. A gente faz o esvaziamento, a gente resseca essas lesões metastáticas e irradia a janela do pescoço e da boca por inteiro.
Ou seja, a gente não achou, então a gente vai irradiar tudo, mas só irradia depois de, geralmente, esvaziar e retirar as lesões metastáticas. O que puder ser retirado, tá, gente? E o que não dá para ser retirado, que a gente não conseguir retirar do esvaziamento, vai irradiado no bolo. Certo? Quando a gente consegue identificar o tumor primário, e aí a gente consegue ter uma noção se é HPV mediado ou não via imunohistoquímica, aí a gente tem condições sim de nem proceder o esvaziamento. Por quê? Porque a gente sabe que as metástases também são HPV mediadas. Então, elas vão responder bem à radioterapia. Então, a gente não tem necessidade de esvaziar. A gente só indica direto a quimiorradioterapia, tá bom? Então, isso aqui é para mostrar para vocês um, uma visão de uma laringoscopia, mostrando ali, tem um carcinoma de laringe, a, tem um carcinoma de laringe, ele é HPV mediado, mas ele também tem acometimento da parede lateral da faringe. Então, é para você ver que eu posso ter, sim, lesões mais exuberantes, lesões ulceradas grandes, típicas, do que eu esperaria, por exemplo, no tabagismo e no alcoolismo, também no HPV, tá? Então, mas é sempre aquela lesão pequenininha e tal. Não, nem sempre. Embora a grande maioria dos casos se mostrem com lesões diminutas, eu posso sim ter lesões ulceradas grandes também, tá? Então, qual é o paradoxo do estadiamento, gente? Embora eu tenha ali uma anatomia que não me ajude muito, porque a orofaringe é uma área de difícil acesso, principalmente para tratamento, quando estou falando a nível de cirurgia. Embora, mais também é uma área rica vamos dizer, saídas linfáticas, ou seja, é um ambiente propício para uma disseminação locorregional linfática, para metástase. Embora eu tenha esse desfavorecimento, vamos dizer assim, anatômico, eu tenho um ponto a favor. Eu tenho uma sensibilidade aumentada desse tecido e dessas lesões à quimiorradioterapia. Então, eu tenho um prognóstico melhor dessas lesões, justamente por conta da própria particularidade que ela tem, dessa sensibilidade à quimiorradio, tá? Então, independente, por exemplo, se o corpo me disser que tudo está conspirando não ao meu favor, a própria, a própria característica das lesões advindas da infecção pelo HPV me conferem vamos dizer assim, essa benesse, né? Pelo menos esse benefício de serem sensíveis à quimiorradioterapia. Tá? Então, nesses casos, a gente não indica cirurgia. O tratamento primário, ele é com quimiorradioterapia. Então, qual é o divisor de água, gente? Antigamente, a gente tinha ali uma sobrevida global de 35% a 40% para os pacientes HPV negativos. Hoje, a gente tem uma sobrevida de 80% a 81% para os HPV positivos, justamente por conta da terapia ser mais sensível, né? Na verdade, das pessoas serem mais sensíveis à quimiorradioterapia, tá certo? A sobrevida livre de doença, nos 5 anos que se seguem de segmento, eu tenho 77 a 84% dos casos com os HPV positivos. Então, isso me confere ali vamos dizer assim, uma sobrevida razoável, né? A gente só tem um pequeno entrave, na verdade, a recidiva de doença, mesmo depois da radioterapia, ela costuma aparecer, ela pode aparecer mesmo depois dos 5 anos. Então, estuda-se hoje justamente estender esse segmento para 10 anos, tá? Assim como a gente fez com a tireoide. Então, vamos lá, olha ali. Então, aqui a gente tem uma situação. Eu posso ter um paciente com P16 positivo, HPV negativo, não é tão comum, mas pode acontecer. A sobrevida dele é de 53%. Eu tenho um paciente P16 negativo mais HPV positivo, a sobrevida dele é 54%.
Agora, quando eu tenho um paciente que ele é P16 positivo e HPV positivo, a sobrevida dele é de 81%. Então, hoje, quando eu identifico, é muito importante que a biópsia da lesão originária, quando possível, tá certo? Ela possa vir acompanhada da imunohistoquímica. E aí, na imunohistoquímica, se a gente identifica que existe a expressão da partícula P16, aí a gente já tem total indicação de encaminhar esse paciente para quimiorrádio. Então, vamos lá. No caso dos HPV negativos, o que é o HPV negativo, gente? É o paciente que ele está exposto ao tabagismo, ao alcoolismo e aos outros fatores de risco para câncer de orofaringe de boca, tá? Então, radiação, exposição a metais pesados, vapores, aquelas todas que eu expliquei na aula anterior. Aí vem esse é o perfil clássico, HPV negativo. Então, eu tenho uma alta incidência de falha locorregional. Ou seja, nesse caso aqui, desse paciente, eu não tenho, a princípio, indicação de iniciar logo quimio-rádio. A minha indicação mais favorável, vamos dizer assim, é a de fazer a ressecção cirúrgica, tá? E depois uma radioterapia adjuvante. A cirurgia, ela prefere nesse caso. No HPV negativo, no HPV positivo é um pouco diferente. Eu tenho um controle local excelente com a radioterapia, então eu não preciso necessariamente indicar cirurgia. Então eu consigo fazer uma indicação correta, adequada de tratamento com quimio-rádio, mas eu tenho que lembrar desse risco distinto aí de recorrência, mesmo depois dos 5 anos do segmento, tá? Estão conseguindo acompanhar, gente? Na verdade, isso aqui é uma aula, uma extensão daquela aula de câncer de boca e língua, mas uma coisa mais específica voltada para essa, vamos dizer assim, essa contemporaneidade do tema do HPV, tá? Justamente por conta dessa crescente que a gente vê hoje dos casos, e a gente não pode esquecer dela, tá? Então, o paciente, antigamente, a gente tinha dentro daquele padrão do paciente exposto ao tabaco e ao alcoolismo, a gente tinha o quê? Aquela lesão grande, gigantesca, ulcerada, que tomava ali não só, às vezes, a parede posterior da faringe ou lateral, mas também a base da língua. E aí a gente precisava fazer uma ressecção ampliada dessa lesão toda, né? Aqui a gente está vendo uma mandibulotomia tática, abriu a mandíbula para ter acesso à posterior ali, base da língua, lateral, aqui a base da língua, lateral da faringe, tá certo? E aqui as disposições dos músculos pterigoides ali, os músculos da mastigação. Então, essa parte foi toda ressecada, inclusive lateral da língua, né? Isso aqui é uma cirurgia convencional, aberta pensando em lesão HPV negativo. Mas aí, nesse caso, eu não preciso fazer isso. Num paciente com HPV positivo e expressão P16 positiva, meu tratamento é o quê? Químio, radioterapia. Acabou. É a maior sobrevida que eu consigo alcançar, de 86,6%. E o esquema com a associação com cisplatina adjuvante, sensibilizadora, CPF, garante, amigo. garante uma sobrevida de 001 92,6%. 387 Gente, alguém desliga o 342 microfone aí. 32. Do Marcelo? carro é a placa. Do carro é a placa. Isso. Marcelo, Obrigado, bom trabalho. Marcelo que entrou agora, por gentileza. Aí. Todo mundo está sabendo teu CPF agora, Marcelo. Quem abrir, por gentileza, um crediário na bemol, me chame, tá? Vou adorar. Então, E vamos lá. perdão, professor, tava saindo do condomínio aqui. Não tem problema. Mas a ideia do crediário da bemol, ela é válida, por favor. Então, a gente tem, então, a indicação de fazer quimio rádio.
Às vezes a gente pode fazer quimio, existem protocolos personalizados, tá? Então, não necessariamente eu vou fazer quimioterapia para todo mundo. Às vezes tem centro que indica só radioterapia exclusiva, e muito bem, obrigado. E como é que é feita essa radioterapia? Gente, essa radioterapia ela é feita com base em doses padrão combinadas. Então, a gente faz um estudo com o paciente, identifica a lesão ou área que vai ser irradiada, tá certo? E o radioterapeuta, ele estabelece janelas de sessões. Então, por exemplo, eu vou irradiar o pescoço inteiro. E sim, o paciente fica com a máscara desse jeito, tá? Se ele tem claustrofobia, pegou para ele. Então, ele necessariamente ele precisa ficar com a cabeça imóvel assim. Então, são geralmente janelas de sessões, 20 sessões, 30 sessões, com potência X. E eu vou sempre trabalhar com dose cumulada, tá? Então, dose total. Se é 3.000 Magui, 4.000 Magui, então depende muito da minha dose total. Por que isso é importante, gente? É justamente para definir se eu ainda tenho como reirradiar esse paciente no futuro, caso ele venha ter recidiva de doença, tá? Então, por exemplo, eu fiz 20 sessões, 30 sessões, eu já atingi dose máxima de 7.000 Magui, por exemplo. Eu posso reirradiar esse paciente? Não, não posso. Então, esse paciente, ele lá num primeiro momento, ele ficou livre de doença, tudo bonitinho, pipipipopopó. Beleza. 6 anos depois, 7 anos depois, ele volta no teu consultório com retorno da doença. Sinal aparente, lesão, você examina, você biopsia, é câncer de novo. Vou fazer radioterapia? Não. Não dá para fazer, porque ele já excedeu dose limite de radioterapia, e aí é nesse limiar que a rádio passa de remédio para veneno. Então, eu não consigo mais reirradiar esse paciente. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer cirurgia de resgate, tá? Então, é um pouco diferente. Quando eu ainda tenho uma janela de sobra das sessões da radioterapia lá atrás, o radioterapeuta ele pode avaliar a necessidade e a oportunidade de fazer uma reirradiação. Mas, se dose máxima já foi atingida, não dá para reirradiar, tem que operar. Aí a gente parte, então, para uma cirurgia de resgate. E é um pouco mais complicado nesses casos, porque a radiação, ela adere os tecidos. Ela faz um processo inflamatório bem exuberante. Então, é um pescoço mais rígido, mais duro, mais espástico. A boca, ela não abre tanto. A mucosa, ela vai estar mais plástica, vamos dizer, mais rígida. Então, é uma cirurgia naturalmente mais complicada. Uma cirurgia numa área que foi originalmente irradiada, tá? Lembrando também que vascularização, drenagem linfática, está tudo alterado por conta da radiação. Então, o prognóstico já não é muito bom numa cirurgia de resgate, tá? Não quer dizer que não possa ser feito, só não é bom. E lembra que eu falei da latência biológica dos 10 a 30 anos? Então, quando a gente fala hoje da profilaxia, está acabando. Quando a gente fala hoje da profilaxia, principalmente com a Gardasil 9, que é o carro-chefe da profilaxia para HPV hoje em dia, né, que são 3 doses. Se você não tomou a sua, tome. Tem um monte de lugar por aí que está em promoção. Não estou ganhando nada para fazer merchan para esses locais. Mas vai lá, tome a sua vacina. Ah, mas professor, eu tomei a vacina tetra da quadrivalente que o governo dá. Ótimo. Ela confere ali uma fraca, uma fraca proteção cruzada para a região da orofaringe, ela não é específica para a orofaringe, tá, gente? Para câncer de orofaringe, ela garante ali uma proteção razoável, mas não é o foco dela. E aí você pergunta, tá, mas beleza, então eu estou protegido? Tô protegido contra o câncer do colo do útero, contra câncer anal, contra as outras formas de câncer. Agora, não especificamente de orofaringe. Eu estou protegido, mas é tipo é um protegido muito meia boca. Se eu quiser ampliar essa proteção, eu posso complementar a minha vacinação, que eu fiz lá com a Tetra,
com a Gardasil 9. Então, essa Gardasil, com não 3 doses, que seriam o original, mas, o esquema originário, mas com 2 doses, tá? Então, geralmente, a gente estende aí a cobertura com mais 2 doses da Gardasil 9, certo? Então, qual é o nosso principal entrave nesse caso? É que, como eu tenho essa latência de 10 a 30 anos, eu não posso te afirmar agora, nesse exato momento, que houve uma queda, que houve uma redução significativa dos números de novos casos, porque por conta da vacina. Não, a gente está vacinando esse povo todo, garantindo proteção, para colher os frutos disso daqui só depois de 2060. Entendeu? Então, até lá, a gente ainda vai se ver tratando os pacientes que foram infectados e estão apresentando lesões ativas das últimas décadas. Então, década de 80, 90 e dos anos 2000 estão chegando agora. Então, até que a gente possa observar de forma concreta a redução de novos casos com a profilaxia, vai buscar um tempinho ainda, porque a gente ainda está pegando o caso das primo-infecções ainda das décadas anteriores, por conta desse período de latência biológica de até 30 anos. Então, a gente ainda tá na bicicletinha. Uma hora vai chegar um momento em que esses casos anteriores já não vão mais existir, justamente porque está todo mundo vacinado. E aí, pronto, aí a gente vai começar a observar, de fato, redução de novos casos por conta da profilaxia. A gente já consegue observar isso no câncer do colo do útero, porque a resposta ela é mais rápida, é menor. Então, o tempo de latência é menor. Agora, quando eu falo de latência de orofaringe, ele é um pouco maior. Ele está de 10 a 30 anos, tá bom? Então, para resumir, a gente tinha um padrão anterior, que era um padrão um paciente mais velho, um padrão com uma exposição a fatores de riscos completamente diferentes, tabagismo e alcoolismo. Hoje a gente tem um padrão mais novo, uma mediana de 54 anos, com um paciente com uma lesão primária, na grande maioria das vezes, diminuta, e já aparece com você, já geralmente com as lesões metastáticas cervicais. Tratamento de melhor escolha nesses casos é quimio-radioterapia por conta da sensibilidade particular do agente e das lesões, dessas lesões típicas a quimio-rádio, tá certo? E eu tenho um ganho de sobrevida significativo aí de mais de 90%, 92% de sobrevida em até 5 anos, quando eu faço o tratamento combinado da radioterapia com a cisplatina, como vocês viram lá atrás, tá certo? Então, hoje, a gente sempre fala assim, se eu tivesse que escolher sempre tem, né, um abençoado que fala, se eu tivesse que escolher um câncer, eu escolheria um câncer de tireoide, que é mais fácil de tratar. Eu não escolheria ter câncer nenhum, né? Se vocês lembram lá de patologia geral de vocês, lá 50 mil anos atrás, tem uma página do Robbins que diz: a única forma de você se ver livre hoje do câncer é não nascendo. E é, e é, e é literalmente isso, gente. Não tem como. A gente está rodeado de fator de risco, a gente está rodeado de predisponibilidade. A genética não nos favorece. É microplástico, é radiação, é luz solar e por aí vai. Tudo. Então, a única forma de você se prevenir de fato do câncer é não nascendo. Do contrário, você vai estar apagando pequenos incêndios ao longo da vida. E é só o agente só muda o nome. E é basicamente isso. Nesse caso do HPV, a gente usa o extintor da profilaxia com a vacina. Mas a premissa é a mesma. Então, de qualquer forma, é uma sombra que precisa ser dissipada. Então, sempre que possível, explique ao paciente a necessidade de fazer profilaxia, explique necessidade de fazer, vamos dizer assim, conduta, vamos dizer assim, ter uma condutas sexuais, boas práticas sexuais, isso quer dizer que vai prevenir da mesma forma? Não necessariamente, mas
compete a você orientar. Ele vai te obedecer? Não necessariamente, mas compete a você orientar. E explicar que, caso você se veja com um paciente com um câncer de orofaringe, ou boca, ou língua, que seja HPV mediado, explicar para ele que existe uma alta taxa de sobrevida e de resposta de cura à doença com radioterapia. Então, pelo menos, você pode tranquilizá-lo dessa forma, tá certo? É isso. Ficou alguma dúvida, gente? Eu acho que eu já até me excedi o horário das 8 horas. E muito obrigado. Essa